Tá joia. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Tá todo mundo escutando bem? Ah, legal. Bom, a gente já tem 6 anos de negócio, a gente vai contar um pouquinho o que a gente vem fazendo nos últimos meses. No começo do nosso negócio, acho que bastante gente que tem esse tempo ou mais, teve uma época que a gente cadastrava todo mundo, né? Todos os clientes eram cadastrados, só que a gente se via numa situação onde a gente perdia muito o cadastro, ficava o kit sumiço, né? A pessoa cadastrava, às vezes comprava uma vez só e depois nunca mais aparecia. E isso tinha muito a ver com vendas, com acompanhamento, igual a Má falou. E aí, esses últimos meses, a gente vem trabalhando muito forte com vendas, que a gente aprendeu a vender esses últimos 2 anos, e transformar essas vendas em DLV, transformando em royalties depois também. Então, vamos compartilhar a tela. A gente vai compartilhar aqui uma tela. Deixa eu só ver. Aí. Vocês estão vendo a tela? Legal, então. Obrigado aí, liderança, Má, a todos pelo convite, né? A gente espera poder contribuir um pouquinho aí com a nossa experiência. Muita gente sabe, obrigado por vocês também nos ensinarem muito aqui no Zoom, né? Então, vamos começar aqui, ó. Bom, inicialmente nos últimos meses, a gente pensou muito sobre, a gente fez uma autoanálise do que estava acontecendo no nosso negócio, onde a gente quer chegar. Então, a gente sempre teve muito claro que a gente quer virar presidente, mas o trabalho que a gente vinha fazendo não era condizente ao nosso objetivo. Então, independente do momento onde você está no negócio, acho que eu sugiro que você faça essa autoanálise que vale a pena, e o Wunderbar sempre dá para recomeçar. E a gente começou a ver que a gente estava trabalhando muito com venda, sim, vendendo bastante, espaço cheio, mas a gente não tinha uma estabilidade no volume. Então, a gente viu que isso era decorrente à falta de DLV, então a gente chegou a quase ter, depois a gente vai mostrar os números para vocês, mas a gente chegou a quase não ter DLV e quase o volume total ser PPV, e isso deu um alerta para que a gente mudasse algumas coisas. Então, essa aqui é a equação do nosso negócio, né? Então, os nossos produtos a gente tem resultado tem igual a vendas a gente tem lucro igual a recrutamento igual a royalties e royalties independência financeira. E a gente estava parando aqui na terceira etapa, no lucro. Então, a gente vinha com venda direta, a gente estava mononível, praticamente. E aí, a gente começou a transformar isso. Como é que a gente poderia retomar a questão de transformar isso em recrutamento? Era só falar de negócio? Sim, também. É um foco que a gente começou a dar também. Porém, a gente também começou a transformar os clientes em um marketing multinível de clientes, né? Que já vem sido falado já há algum tempo, mas a gente não tinha perdido um pouco esse foco também. A gente não tinha colocado isso numa esteira. Isso. E a gente aprende muito nos treinamentos da Herbalife que a gente tem que fazer os dois lados, né? Que é a venda e o recrutamento. Daí você ouve dizer que é igual como se fosse uma canoa, né? Se você ficar remando só de um lado, uma hora, né, você até consegue chegar ao nível de supervisor, equipe mundial, trabalhando com consumo, né, o seu PPV, você tem que ser o seu melhor cliente. Então, o seu ponto de volume, né, você calcular lá quanto que você consome por mês, além disso, sua esposa, dentro da tua casa, né? Também saber quanto você gira no seu espaço Vida Saudável em relação ao ponto de volume de copo. As vendas que você faz dentro do espaço, né, igual o Pedro Cardoso comentou, que a gente tem várias formas de ganho dentro do espaço Vida Saudável, vendas fora também, e os clientes VIP pontuando, que é o ganho com atacado. Só que se você deseja chegar a nível de get, milionário, até mesmo nível de presidente, né, a gente tem que remar do lado do recrutamento também. Então, se a gente só ficar na venda, daí acaba dando uma voltinha, né, igual no barquinho ali. Mas trabalhar os novos consultores, né, patrocinar pessoas novas, trabalhar com o seu DLV, né, que, igual a Marcela abriu, o DLV, no futuro, ele vai virar royalties, né? Então, o que aconteceu com a gente já teve momentos no nosso negócio que a gente parou para olhar a equipe, e a gente não deu aquela manutenção de fazer as vendas, né, de cuidar do DLV, e aí acabou caindo a nossa pontuação de produção pessoal. E aí, consequentemente, caindo um pouco os royalties também, né? E aí, o que a gente observou, né? A gente conversou com o Rô, e aí o Rô falou, tem que vender e tem que recrutar sempre, né? Assim como você toma banho todo dia, você tem que vender produtos todo dia. Você tem que ter consultor de negócio entrando novo todos os dias também. Aí o barquinho vai para frente.
Mas só para vocês entenderem, né? Algumas pessoas são novas aqui no negócio. O ponto de volume é a moeda interna universal que a Herbalife adota no mundo inteiro, porque ela opera em mais de 90 países, né? E como existe a diferença do valor da moeda, fica mais fácil ela admitir que um shake vale 25,15 pontos de volume, tanto no Brasil quanto no Japão, em todos os países. O PPV é o ponto de volume que você comprou diretamente no seu ID, né? E o DLV é o volume dos seus consultores que você cadastrou toda vez que eles compram produtos da Herbalife. Vai contar a pontuação para você, só que isso é chamado de DLV. E quando eu falei sobre parar para pensar o que compunha o volume pessoal, foi o que a gente começou a fazer. Então, a gente começou a investigar se a gente estava transformando, construindo royalties ou não. Então, o consumo pessoal, consumo em casa, meio do Chig, mais os acessos, venda de produto fechado, ou seja, a reposição, né, de clientes que compram, tudo isso é PPV. E aí a gente estava vendo que a gente estava girando somente nisso. E a gente percebeu que a gente estava faltando consultores ou clientes satisfeitos que estavam fidelizando. Então, acho que muita gente até ouvi falar em alguns Zooms aqui também, treinamentos. Na verdade, tudo que a gente está aplicando é tudo que a gente já aprende com vocês, né? Nada é novo, mas dá certo aplicar também as coisas que a gente aprende. E isso que é o principal, né? E a gente começou a perceber isso, que a gente tinha um bom acompanhamento, porém, às vezes a pessoa... Opa, saiu o compartilhamento. Deixa eu só... Omar? Só um minutinho, gente. Exclusivo, participantes do sharing. Má, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Má, acho que aconteceu alguma coisa no Zoom que não tá deixando compartilhar mais, né? Tá piscando aqui a internet. Voltou aí? Deixa eu ver. Aí. Deixa eu ver se voltou tudo. Desconfigurou tudo que eu tinha feito. Aparentemente, agora você pode compartilhar. Tenta. Peraí. Ainda não. Ainda não. Será que eu perdi o host porque piscou? Não, né? Deixa eu só ver aqui. Não, eu ainda tô como host. Compartilhamento de tela. Agora foi. Tá. Foi. Ok. Deu certo. Aí, obrigado. Deixa eu fixar vocês de novo. Então, e o volume de DLV, basicamente, a gente viu que a gente estava a zero. E aí, a análise que a gente começou a fazer e começou a falar para o nosso time também, a estimular as pessoas a fazerem esse exercício, é ver quanto de DLV isso estava gerando. As pessoas vendem muito bem no nosso time, elas aprenderam a vender, elas entram sabendo vender, porém, muitas vezes elas não conseguem duplicar isso ou então solidificar isso. E isso está no DLV também. Então, a gente sempre tem que trabalhar, né, tanto dentro do espaço quanto fora, né? A gente sempre está traçando estratégias para a gente crescer ainda mais o nosso DLV, o nosso PPV, né? E para quem trabalha com espaço, acredito eu que a maioria de vocês, né, tem que ter essa preocupação também, como que está sendo o ponto de volume gerado dentro do seu espaço Vida Saudável. Não só com copos, né? Mas também o cliente levando o produto para casa, ele indicando o marido, a esposa, né, os vizinhos, os familiares deles na região que ele mora, para ele poder até possivelmente virar um DLV de negócio, né, um consultor, e a mesma coisa você trazer isso para fora do IVS também, né. Então, a gente trouxe algumas dicas, né, são bem práticas também, ó, tenha clientes novos todos os dias, né, porque sempre você tem que estar com gente nova. Convites todos os dias, se você tanto trabalha com espaço Vida Saudável ou não trabalha com espaço, tem que estar contatando pessoas novas. Então, pega a tua lista quente, a lista quente sempre está se renovando. Isso é importante, você ter esse compromisso com a tua lista quente. Porque assim sempre você vai ter matéria-prima para poder trabalhar. Se você trabalha com mídias digitais, seja Instagram, Facebook, coloca um número de postagens como um plano teu. Puxa, eu vou fazer uma postagem por dia. 2, 3 postagens por dia, né? Aí você conversa com o seu tabulador e cria um plano de trabalho para você
fazer um plano 90 dias. Daí, se você tem espaço vida saudável, venda de cartela, a gente trabalha dessa maneira, né? Se possível, fecha a cartela logo no primeiro dia, porque você vai fidelizar seu cliente ao espaço vida saudável, né? Aí faz a avaliação e a pasta. Aqui no nosso espaço a gente faz no segundo dia. Daí a gente começou a trabalhar muito forte também o estreitamento de relacionamento com o nosso cliente. Então, fazendo perguntas, né? Então, seja profissional em fazer perguntas. Porque a gente sabe que quem domina a conversa é quem faz as perguntas. Então, quanto mais perguntas você fizer, mais você vai estar se aproximando do seu cliente, né? E identificar as insatisfações dele. A gente sabe muito bem que a pessoa vem pelo produto, né, também, mas ela, às vezes, passa por um desafio, seja no trabalho, às vezes ela não tem tempo com a família, às vezes ela quer ganhar mais dinheiro, às vezes ela quer ser dona do próprio negócio. Isso aí são todas insatisfações que a gente tem que ter, né, para poder pescar isso com nossos clientes. E apresentar o plano de marketing com ênfase em uma renda extra, né? E fechamento 48 horas pós-evento, né? A gente fala isso porque se você leva o contato para uma apresentação, seja para um jantar, né? Se você demorar muito tempo para fazer o fechamento com ele, pode ser que ele esfrie. Então, também, assim, aqui a gente mora em São Paulo, né? Às vezes o cliente não consegue, amanhã. Pode ser que seja muito difícil para ele, mas tenta não espaçar muito, porque senão vai esfriar mesmo. E aqui a gente criou um ciclo, né? Um ciclo de como que a gente vem trabalhando. Então, a gente trabalha com a prospecção, aí nisso faz a pasta, a avaliação com o cliente. O nosso fechamento, a gente fecha o desafio, né, a preço de catálogo, ou a gente já oferece para ele o 90 dias com 35% de desconto. Se ele fecha um desafio, seja, 30 dias diamante, a gente já informa ele que na recompra ele vai ter o direito de fazer o cadastro e aí ele pode comprar com 25% de desconto, né? Daí aqui eu já falei das insatisfações, leva para um evento para ele virar um novo consultor de negócio. E como o Chig falou, kit, acho que é muito importante, kit físico também. Então, a gente tem atualmente a possibilidade de cadastrar a pessoa online, só que muitas vezes a gente não perde o timing de cadastrar aquela pessoa, sei lá, se você está fazendo uma venda, um acompanhamento, promover o desconto, que ser um cliente preferencial, às vezes você perde o timing por você não ter a folha física. Ou às vezes a pessoa já foi cadastrada há muito tempo na Herbalife e somente pela folha física você pode cadastrar. E se você não tem também, já é um trabalho até pedir, chegar e tudo mais, então você já perde um tempo ali. E a gente sempre tem kit físico aqui no espaço para justamente promover também. Então, a gente tem algumas chamadas, umas comunicações passivas falando: quer se tornar um cliente preferencial? Pergunte-me como. Porque a pessoa quer saber como é que ela pode ter mais desconto e aí a gente começa a puxar para o cadastro. O que o Chig falou é verdade, a gente toda vez faz sim a venda de preço de catálogo, então a gente ganha com 50%. Porém, a gente já informa a pessoa no momento do fechamento que ela pode ter a possibilidade, se ela fizer tudo certinho, vou fazer um desafio. Tudo bem, sem problemas e tal, se dedica nesse desafio, porque se você se der bem, tiver um bom resultado, a Herbalife possibilita para você ser um cliente preferencial e ter descontos, igual um programa de milhagem, onde você pode acumular pontuação de 25% de desconto até 50% conforme a sua compra. E aí a pessoa já fala: nossa, que legal, então ela já se dedica, eu já estou informando para ela que ela tem que se dedicar, porque só assim a Herbalife possibilita esse cadastro para ela, e aí na segunda, e ela já tem essa noção. Tiveram alguns casos que a pessoa falava assim: eu já posso então comprar minha credencial? Já garantir? Eu falei: pode. Então já embuti o valor do kit cadastro no fechamento da pessoa. Então, já sei que na segunda compra dela, ela vai comprar com desconto, vai comprar direto do site. E isso é uma forma de você fidelizar e a pessoa já aprende também que sempre vai ser assim. Que ela já tem um site para ela, né? Um e-commerce dela. E como é que foi a nossa construção de volume nesses meses, então? Então, o foco mínimo que a gente começou a perceber é que as pessoas consumiam por volta de 100 pontos por mês. Isso varia, eu tô falando uma média, né? Tem gente que compra mais, compra 150, 200 pontos, e tem gente que compra menos, 70 pontos mais ou menos, ou um shake and chá em torno de 50, 60 pontos. Então, a média de consumo é de 100 pontos, eu ensino a pessoa que ela vai consumir aquele pacote todos os meses. Então, o nosso foco é que o cliente, de 100 pontos, né, 106 pontos, depois acho que eu vou mostrar direitinho aqui, dá 2 shakes e um seca-barriga grande.
Então, a pessoa compra esse produto e ela sabe que todos os meses ela vai consumir dessa forma e aí ela pode também aumentar o desconto dela conforme o consumo dela, né? Se ela conseguir indicar e tudo mais. E a primeira venda, a gente, como eu falei, sempre preço de catálogo, se o cliente... Bom, falei isso aqui. Então, essa é a média, aproximadamente. Aqui, ó. Esse é o pacote que a gente promove todos os meses, que a pessoa ensina ela a consumir isso. Isso varia também, tem gente que consome mais barra todos os meses, Fiber Bond, o colágeno agora. Então, a gente adequa com o consumo dela e aquilo é igual... Uma vez a Marcela falou sobre você fazer a compra igual no supermercado. A mesma coisa, ter os produtos Herbalife na prateleira, igual você tem arroz e feijão na prateleira também. Então, é esse conceito que a gente mostra para a pessoa, que ela sempre tem que ter na casa dela esse pacote, pelo menos, o pacote que ela consome, né? E aqui foi em janeiro desse ano, a gente percebeu, foi onde a gente começou a perceber essa queda de volume. Então, a gente nunca deixou de ficar ativo, a gente sempre vendia bem, os nossos passos sempre foi produtivo, porém, a gente começou a perceber que não tinha um volume muito bacana de negócio e de cliente VIP recomprando. E para mim, a gente percebeu que cliente, depois de todos os meses, a gente percebeu que cliente preferencial recomprando todos os meses são clientes bem acompanhados. E apesar de você fazer um bom acompanhamento, mas se você não dá um foco nisso, e sempre estar atrás de novos clientes, a gente sempre vai ficar com um volume instável, né? E sempre correndo atrás de novos. E aí, em fevereiro deu uma melhorada, só que mesmo assim não tinha nenhum volume de negócio. Tudo era cliente já antigo, não tinha muito cliente novo. Nesse volume todos são todos clientes que já consomem com a gente há bastante tempo. E aí, em março foi o nosso choque, foi a decisão. Foi onde a gente viu que, além do nosso volume de PPV, né, a nossa compra, a nossa recompra, tinham 3 ideias pontuando somente de clientes que todos os meses compram, e aquilo a gente falou, não dá mais, a gente tem que... Fez aquela autoanálise de aonde a gente estava indo, onde a gente queria chegar, então a gente quer mudar de PIN, a gente quer virar presidente, só que isso não estava refletindo nos números. E a gente começou a fazer um trabalho focado em falar dessa forma, falando do kit de cliente preferencial para todos os clientes, antigos ou novos, e também falando sobre negócio também. Então, mostrando o nosso resultado financeiro de vendas, coisa que a gente não fazia. Apesar da gente vender muito, as pessoas saberem e tudo mais, a gente não de fato mostrava ali para a pessoa quanto que a gente lucrava ou estava faturando aquele mês. E a gente começou a fazer isso de uma forma natural. E aí, de abril, já mudou, o cenário já mudou. Então, aqui já eram clientes já com mais de 100 pontos, clientes novos consumindo, pessoas que estavam já interessadas pelo negócio, a gente já começou a falar um pouco mais sobre o negócio, aumentou clientes VIPs pontuando também. A promoção da garrafa também, né? É verdade. A gente começou a divulgar muito forte com os nossos clientes, né? E a gente via que, assim, poxa, o volume às vezes batia, às vezes não, às vezes as pessoas recompravam e às vezes não, né? Daí a gente começou a observar, puxa, as promoções que a Herbalife lançam, né? O Rô sempre fala, né? Os presidentes sempre falam, tem que aproveitar porque tem todo um estudo estratégico para fazer com que o seu negócio dê uma guinada, né? Daí a gente começou a promover muito forte. E a gente começou a acompanhar, a gente até criou uma planilha bem simples de Excel, que a gente colocava lá quem comprava, né, no mês passado, e nos outros meses quem que não comprava. Então, por exemplo, assim, esse aqui foi um volume de abril. Daí a gente viu quem que comprou. Daí a gente ia lá e via se acompanhava se maio, né, ele estaria recomprando também. E se não tivesse já uma pessoa que, sei lá, pulou, ou então estava próximo já de acabar os produtos, era uma forma de acompanhamento, de eu falar, olha, fulano, então, já tá na hora de você repor seus produtos e tudo mais, o que você quer que ajuda, você sabe a sua ideia, dá um suporte para a pessoa, para relembrar ela que aquele era o momento dela recomprar, fazer a reposição dela dos produtos também. Lógico que muitas dessas pessoas eram pessoas que não são de São Paulo, então são pessoas que a gente fala, eu só falo única e exclusivamente por WhatsApp ou Zoom. Às vezes, quando a pessoa quer um acompanhamento um pouco mais específico, ela está com um mês ou uma semana um pouco mais turbulenta, a gente faz um Zoom, uma conferência para poder alinhar a rotina dela de novo, né? E aí, em maio vieram já 2 pessoas de negócio através dessa ação. Então, vieram 2, era uma linha de produto qualificado, uma abaixo da outra. E
vários clientes pontuando também, então foi bem bacana, as pessoas continuando a pontuação também. E dos clientes tendo resultado, começou a despertar interesse em negócio, né, também. E foi um termômetro que a gente olhou, que a gente, assim, viu que estava até virando negócio, mas de uma forma mais lenta. Daí a gente olhou e falou, puxa, a gente precisa voltar a falar muito forte de negócio com as pessoas, né? Apresentar o plano de marketing no guardanapo, ter esses números de volta, né? Fazer de forma massiva também o número de negócios, né? E aí o negócio começou a acontecer. Aí junho foi incrível, junho a gente teve 3 pessoas também acima de 1.000 pontos, uma pessoa que fechou a supervisão de cara, e vários clientes novos também, muita gente, e as vendas paralelamente continuaram acontecendo, então a venda de produto fechado não deixou de existir, venda de cliente novo para cliente novo também não deixou de existir, só que o nosso volume estava muito mais sólido, a gente conseguia trabalhar com mais alívio, sabe, no coração, sem pensar que tinha que sei lá, de repente... a gente estava preocupado em ficar ativo, coisa que na verdade a gente sabe que para um crescimento a gente tem que ter um volume acima de 5.000 pontos. Então isso dava solidez para a gente pensar em outras ocasiões, pensar no time, pensar em fazer algumas outras ações também, trabalhar com os consultores novos. E uma das coisas que a gente começou a imputar nessas linhas novas que começaram a vir é que esses clientes, esses supervisores ou supervisores em qualificação também têm um DLV. Então, a gente começou a falar para os clientes, eles vendiam, mas a gente já começou o mesmo discurso. Olha, segunda compra, você vai ter, se você fizer certinho, você tem a possibilidade da Herbalife te dar 25% de desconto. Você tem a possibilidade de você se cadastrar, ser um cliente preferencial e ter 25% até 50% de desconto. E aí, a gente começou a fazer isso com todas as linhas para que elas, quando virassem supervisoras, já tivessem volume de DLV também pontuando abaixo. Aí, julho, também teve cliente, pessoas novas entrando no negócio, pessoas novas não. A Fátima completou a supervisão dela também, com volume de vendas, e teve também DLV, no caso dela também. Aí, agosto, também vieram pessoas que completaram a supervisão, a Vitória completou a supervisão dela, a Aline também, e a Verônica é abaixo da Aline, então é uma construtora de sucesso abaixo de uma supervisora que se qualificou para ir para o Extravaganza. E aqui em agosto também tiveram clientes novos, enfim, os outros clientes dos meses passados também foram recomprando e muitas vezes não necessariamente 100 pontos, porém a gente sabe que mês sim, mês não são todos que vão comprar sempre, então a gente tem que aumentar sempre. A nossa meta também, pessoal, é de aumentar todos os meses clientes VIPs, são clientes preferenciais pontuando no ID. Aí mês passado também entrou uma pessoa, uma construtora nova de sucesso, e outros clientes também VIPs pontuando. Então, esse foi o nosso volume, o volume total de maio para cá, sempre acima de 5.000 pontos, coisa que dificilmente, de janeiro para abril, estava sempre difícil. Estava sendo uma coisa até um pouco vergonhosa para a gente, né, para o nosso ponto de vista, para o nosso parâmetro. E aí a gente começou a falar, não, a gente tem que realmente trabalhar linhas novas, tem que trabalhar o recrutamento sim, e transformar esses clientes em consultores. Então, várias dessas pessoas, nesse meio tempo, de maio para agosto, foram, acho que, 3 supervisores de primeiro nível e tem mais 2 linhas de consultores, né, trabalhando e tem supervisores abaixo desses supervisores novos também já. Então, a gente está trabalhando isso e nosso próximo passo é começar a duplicar esses IDs pontuando também no time, principalmente nesse time que está vindo novo, né? Então, a média de DLV de maio a setembro, a média foi de 4.533 pontos, de média de DLV somente. Isso deixou a gente bem animado, o cheque é bem bom. E isso a gente começou a perceber que também que os supervisores novos, às vezes, eles não ficam muito motivados, quem tem um pouco mais de tempo, se eles não têm supervisores abaixo para ganhar royalties. Porém, se eles tiverem consultores pontuando ou então clientes VIPs comprando todos os meses, se eles tiverem cheque de atacado todos os meses, isso mantém o supervisor super animado, né, em querer fazer mais, e isso naturalmente, se ele começar a fazer isso, fazer um marketing multinível de clientes, ele naturalmente começa a transformar isso em royalties também. Foi o que aconteceu com a gente. De DLV, várias pessoas transformaram em royalties. Isso. E aqui tem uma simulação, né? Que é a nossa meta, né? Que é a nossa meta da gente trabalhar assim com 100 pontos de volume no mínimo, né, de cada cliente. E aqui mostra, por exemplo, se você fizer 1.000 pontos de volume,
com 10 clientes, 100 pontos cada, né? O quanto que você recebe em cheque. Aí, se você trabalhar com... 5 mil. Oi? 5 mil pontos. Não, eu tô falando aqui na ordem, né? 25 clientes, 2.500 pontos, 2.900 reais de cheque, né? 40 clientes, 4.000 pontos, 4.600 de cheque. 50 clientes, 5.000 pontos, 5.800 de atacado. E 50 clientes comprando 100 pontos de volume. Às vezes a gente olha e fala, puxa, 50 clientes, né? É muita coisa, mas se você trabalhar direitinho, né? Você acumular tanto seus clientes, pegar as indicações. No mês passado a gente bateu de média 46,23 clientes, né? Então foi bem legal essa construção. Em janeiro foi algo que vocês viram nos números, né? E por incrível que pareça, janeiro tinha sido o melhor mês de equipe do nosso negócio, né? Foi quando a gente abriu os 2,5. Exato. E aí quando a gente vê assim, momentos de negócio, né? Às vezes a gente olha e fala, puxa, a equipe tá estourando, vou lá dar uma olhadinha, vou ajudar, tal, e você deixa seu volume de lado, aí pode acontecer um negócio muito grave, que foi o que aconteceu com o nosso negócio nos 3 primeiros meses desse ano. A gente teve uma queda muito grande de DLV e, consequentemente, uma queda muito grande de pessoas novas entrando no nosso negócio, né? Então, por isso que o Rony sempre fala, a Marcela também sempre está falando, trabalha muito forte seu ponto de volume todos os dias tem que ter gente nova entrando, por quê? É gente nova, ponto de volume, que vira DLV, que depois vai virar royalties, né? Pode avançar mais um. E aqui é onde a gente começou a perceber sobre a duplicação. Então, é onde a gente, de fato, tem uma meta de duplicar isso. Primeiro a gente fazer, a nossa meta é 50 clientes VIPs pontuando todos os meses. E uma coisa que o Chigi falou é verdade, que a gente começou a perceber, se a gente tivesse acumulado todos os clientes, né, tendo essa média de consumo ali, que seja a metade de todos os clientes que a gente já cadastrou, com certeza a gente estaria bem animado, bem mais animado ainda, porque é um acúmulo. E na Herbalife, tudo que a gente constrói hoje acumula para os próximos anos, né? Se a gente fizer isso tudo certinho, ter o foco nisso, isso com certeza se duplica muito mais rápido. Então, se você tiver 50 clientes pontuando 100 pontos, né, de consumo aproximadamente, e se você for um supervisor, tiver 4 supervisores que façam o mesmo que você, somente 4, você já é um get, né? Você já tem um faturamento bruto de 66 mil, e você já tem royalties e bônus de 4 mil, quase 5 mil reais, 4.500 atacado, mais royalties e bônus, você só tem de renda passiva mais de 10 mil reais. Então, isso foi que a gente começou a falar, poxa, nós fazemos e depois a gente vai começar, porque aí naturalmente a gente começa a duplicar isso também, que é o que está acontecendo agora, começando a acontecer agora. E mesmo se a pessoa fizer 25 clientes de 100 pontos, né, já dá um volume de 2.500 pontos no mês, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, vou fazer um PQ, vou fazer um supervisor para fazer o top volume, e passa o mês inteiro só focado também em recrutamento e esquece de vender, né? E esquece de fazer o trabalho diário, né? Daí, às vezes, se você construir de uma forma bem profissional, 100 pontos de volume, se tiver 25 clientes, no mínimo você já está ativo. E você está ativo, você já está ganhando um bom volume de atacado, um bom volume de vendas, né? E se você trabalhar certinho também o lado do recrutamento, aí vem um novo PQ, um novo supervisor, aí você já fez top volume de uma forma bem tranquila, né? E é o que um dia eu estava conversando também com o pessoal, né? E eles falaram assim, às vezes é menos dolorido quando uma pessoa pensa assim, o que é mais fácil, fazer um PQ ou você fazer 50 clientes pontuando, 100 clientes pontuando, perdão, fazer 50 clientes pontuando 100 pontos dá, calma aí que eu perdi as contas agora, 5 mil, né? E se você fizer 25 clientes pontuando 100 pontos, dá 2.500 pontos. Aí é um lado que às vezes a gente pensa assim, poxa, realmente, se eu não fizer um pequeno mês, eu posso ficar meio frustrado. Mas se eu tiver um trabalho com clientes pontuando todo mês no meu ID, ganhando cheque de atacado, e eu construir o meu volume, seja de ativo, de top volume, se alguma coisa der errado, pelo menos eu tenho algo construído. Por isso que é muito importante trabalhar muito forte também o seu volume de DLV. E aqui, né, uma frase que eu gosto muito, que o processo de mudança pode ser lento, né? Mas a decisão é imediata. Quando a gente viu o cenário do nosso negócio, realmente a gente olhou e falou, puxa, a gente precisa acordar, a gente precisa se mexer, a gente precisa falar com gente nova. Voltar a falar muito forte também de recrutamento. Voltar também a ter gente nova entrando no negócio, né? Porque, igual a Renata explicou, a gente estava com um volume bem legal de PPV.
porque todos os meses a gente estava no mínimo ativo. Só que a entrada de gente nova estava bem comprometida. E foi aí que a gente olhou e falou, putz, a gente precisa mudar, né? E o que aconteceu, a gente olhou que caiu no começo do ano o nosso volume, caiu pra caramba, nosso volume de produção é algo que a gente olhou e falou, meu Deus do céu, né? Mas a decisão foi imediata da gente querer mudar. E, ó, acredite em você, eu gosto muito dessa frase, né? É até bonitinha essa imagem aí, ó. Não é o que você sabe que conta, e sim o que você faz, né? Eu lembro muito bem quando o Edgar Balbás veio aqui para o Brasil, né? E ele falou uma seguinte frase, né? Primeira coisa, você tem que acordar e olhar no espelho e se sentir foda, sabe? Desculpa a palavra, gente. Sentir bem, né? Sentir o cara. Porque realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que ter isso na mente. Como é que você vai cuidar do próximo se você não tá bem? Né? Então, a primeira pessoa que tem que estar bem é você. Mas, eu não preciso ficar muito rico. Não, você sabe onde você vai chegar. Desafio e problemas todos têm na vida. Todo mundo tem. Mas isso vai passar. As coisas passam, né? Então, por isso que acredita muito forte em você. E agora é a nossa hora. A gente se vê no topo. Muita gratidão. A gente é muito agradecido a todo mundo aqui. A gente adora esse Zoom, esse FR Training. A gente ouve tudo, anota tudo, tenta aplicar tudo. E o pouco que a gente começa a aplicar dá resultado. Então, esses são os resultados, na verdade, desde o FR Meeting, acho que para cá. E que a gente teve que dar um sacode na nossa vida. E a gente está bem animado porque tem muita coisa acontecendo. Agora a gente tem uma perspectiva muito mais clara de que aonde a gente vai chegar, mas com solidez. E a gente sabe o que a gente está fazendo passo a passo, dia a dia.